Tá, vamos dar continuidade à resolução das questões. Bom, questão 17, letra A, tá? Beleza. Raiz de 2x menos x dividido por raiz de x menos raiz de 2. Tá. Esse aqui tá mais tranquilo, né, pessoal? Porque, ó, esse raiz de 2x é a mesma coisa que o quê? Que raiz de 2 vezes raiz de x, tá ok? Beleza. Por que que o senhor pensou nisso, professor? O senhor viu isso com muita facilidade. Cai naquela história da malandragem, entendeu? Eu sei que eu vou ter que colocar coisas em evidência em cima e coisas em evidência embaixo. Tá. Só que não dá ainda para colocar em evidência por causa desse x aqui, ó. Esse x aqui ficaria legal se eu enxergasse ele como raiz de x vezes raiz de x, tá? Aí a sacada vem agora, né? Porque você vai poder colocar o raiz de x em evidência, tá? Colocando raiz de x em evidência, nessa minha primeira parcela, vai sobrar o raiz de 2, menos, na segunda vai sobrar um raiz de x, tá? E aqui embaixo não dá para colocar nada em evidência, ok? Olha só, vou poder cancelar, tá? Cuidado que aqui é raiz de 2 menos raiz de x e aqui raiz de x menos raiz de 2. Então, vai sobrar um sinal negativo, tá? Ou então, eu poderia tirar o sinal negativo e reescrever essa expressão ao contrário, né? Colocar aqui no canto, eu poderia ter reescrito ela menos raiz de 2 menos raiz de x e fecho. Não é a mesma coisa? Tá? É a mesma coisa, basta você multiplicar que você vai ter isso aqui. Bom, então o resultado aqui fica menos raiz de x. Ele quer que o limite vá para 2. Então vai ficar menos raiz de 2. Ok? Tá, depois que vocês estiverem afiadas nesses conceitos, as questões vão sair mais rápido, entendeu? Então vocês têm que treinar várias vezes isso para começar a ficar óbvio. Porque realmente vendo de primeira não é tão simples. Ó, item B. Raiz de x2 mais 3 menos 2 sobre raiz de x menos 1. Ok. Mais um exemplo que eu vou ter que fatorar. Confere? Confere. Só que como é que eu fatoro? Eu fatoro o de cima ou o de baixo? Eu prefiro fatorar o de cima, porque o de cima está mais feio, tá? E eu já estou vendo, ó a minha sacada. Já estou vendo que quando eu fatorar aqui, isso aqui vai ficar ao quadrado, isso aqui ao quadrado. Isso ao quadrado vai sobrar x2 mais 3, e aqui menos 4. O 3 com menos 4 dá menos 1, então vai ficar x2 menos 1. Ou seja, aí já dá para colocar de forma fatorada. Tranquilo? Tá, então vamos no passo a passo. Multiplico o de cima pelo quê? Raiz de x2 mais 3, o quê? Mais 2. Não é assim? E embaixo, para não alterar o resultado. Ou seja, eu estou buscando fazer a diferença dos dois quadrados na parcela de cima, tá? Já não vou perder mais meu tempo explicando de onde que vem a diferença de dois quadrados, mas eu já sei que a multiplicação da diferença pela soma vai me dar a diferença de dois quadrados. Então, vai ser esse ao quadrado menos esse ao quadrado. Então, eu vou ter x2 mais 3, porque a raiz vai sumir quando eu levar ao quadrado, menos 4. Foi isso que sobrou na parte de cima. E na parte de baixo, professor? Ora, a parte de baixo, eu repito, colocando entre parênteses, para não fazer besteira aqui embaixo. x2 mais 3, mais 2. Tranquilo? Tá. E agora? Bom, e agora que essa parcela de cima, ela ficou bem interessante, né?
Foi aquilo que eu meio que eu disse para vocês. Ela ficou o quê? x2 menos 1. Ora, o que é x2 menos 1? É x menos 1, sempre na mesma coisa, né? Vezes o quê? X mais 1. Tá ok? Tá. Essa parcela aqui é ela que vai me dar a fatoração. Dela, eu vou conseguir fatorar com o numerador. Na verdade, não é ela que vai sumir, né? Porque a minha fatoração vai vir daqui. Como assim, professor? Ora, eu posso encarar isso como raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Não é a mesma coisa? Eu sei que é uma grande sacanagem enxergar isso, mas limite é assim que se resolve, tá? Por que você fez isso, professor? Porque agora aqui eu vou ter de novo a diferença pela soma. Ó. Raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1. Aí sim eu vou poder tirar a minha indeterminação. Então vamos reescrever aqui de forma organizada para que se possa enxergar melhor. Numerador vai ficar o quê? Raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1, tá? E sobrou o x mais 1. Embaixo vai ficar o quê? Raiz de x menos 1 vezes raiz de x2 mais 3 mais 2, ok? Então, ó que maravilha. Esse cancela com esse. Então, provavelmente, minha indeterminação sumiu. Vamos conferir se a nossa indeterminação sumiu. Isso aí tem b, tá? X tendendo a 1. Bom, se x está tendendo a 1, isso aqui vai tender a quê? Vai tender a 2. Isso aqui vai tender a quê? A 2. Isso aqui vai dar 4, raiz de 4 dá 2, 2 mais 2 tende a 4, ok? Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 dividido por 4 dá 1. Tranquilo? Beleza. Deixa eu apagar, vamos para outra questão. Tá, ó. O item C, raiz de... Tá... Nossa. Item C... pessoal, o item C tem que ter fé. Eu não estou conseguindo enxergar solução para ele. Item C. Tá, deixa eu escrever o item C para ver se dá uma luz aqui. x2 mais 3 menos... É porque se esse raiz aqui tivesse abrangendo 1, seria mais fácil, mas não tá. Tá, então vamos lá. Raiz de x menos 1. E aqui embaixo eu vou ter raiz cúbica de x menos 1. Tá, pessoal, tem uma má notícia para vocês. Qual que é a má notícia disso? Que essa questão, ela envolve uma malandragem maior. Então você tem que ter muita fé, pelo que eu estou vendo aqui, nessa fatoração. Porque, na minha concepção, vai dar algo enorme, tá? Assim, se eu fosse você, eu pularia essa parte do vídeo, do item C, e iria para o próximo item, e deixaria o item C para o final. Mas eu já vou resolver aqui, até para vocês não se assustarem. Agora, o complicado é se os outros itens forem chatos como esse, mas eu acredito que não vão ser. Tá. Por que você está colocando medo? Na verdade, eu não estou colocando medo, é porque a questão se torna cansativa. Sempre sempre esse tipo de questão é a mesma ideia. Então, o problema, na verdade, não está no limite, ele está na fatoração. E essa fatoração aqui, ela assusta um pouco. Por que você está falando isso? Ora, porque eu vou ter que fatorar essa parte de cima, e depois de fatorado, eu já vejo aqui na minha concepção
que não vai aparecer uma coisa legal aqui embaixo. Então você vai ter que fatorar ao mesmo tempo o de cima e o de baixo para ver se aparece alguma coisa. Tá. Professor, o senhor está falando demais. Mostra por que isso. Tá, ó. Essa, essa parte, eu vou reescrever isso aqui para ficar mais interessante. Ó. Vai ficar raiz de x2 mais 3 menos, abro parênteses, raiz de x mais 1. Tá? É a mesma coisa que está escrito aqui. Só que fica mais fácil enxergar a fatoração. Tá ok. Embaixo eu vou reescrever do mesmo jeito. Não dá para melhorar nada. Então, professor, o senhor está falando que o senhor vai ter que fatorar isso, o senhor já fez em questões antigas e vou ter que fatorar o de cima, não é isso? Correto. Então eu vou fazer o seguinte. Isso aqui não é correto, tá? Mas para ficar de uma forma organizada, isso aqui eu vou chamar de parcela 1 e isso aqui de parcela 2. E vou fatorar por partes e depois remontar a questão, tá? Para ficar mais organizado. Peguei o primeiro porque acredito que seja mais fácil. Isso aqui a gente já fez. Como que eu fatoro essa parte do denominador? Ora, é uma diferença de quê? Uma diferença de raiz cúbica. Tá? Então é como se fosse raiz cúbica de x menos 1 ao cubo. Não é isso? Ou, desculpa. Deixa eu pegar a borracha. Não, eu vou riscar logo. Raiz cúbica. Tá. Como que eu fatoro isso? Basta que eu multiplique pelo quê? Lembra desse conceito aqui? Deixa eu mudar a cor. Só para relembrar, eu vou apagar, tá? O que eu tinha? A3 menos B3. O que isso aqui era? Era A2, ou desculpa, A menos B vezes A2 mais AB, não é isso? Mais B2. Então, o que o senhor está querendo fazer, professor? Eu tenho essa parcela aqui, que é isso. Vou multiplicar por algo com essa cara para que esses termos fiquem elevados ao cubo e eu me livre da raiz cúbica. Entendeu? Então, eu tenho esse termo, certo? Reescrevendo isso aqui, ó. É como se eu tivesse A menos B igual a raiz cúbica de A menos a raiz cúbica de B, que é o meu caso, que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? E aqui vai ficar raiz cúbica de A2, não é isso? Menos raiz cúbica de AB mais raiz cúbica de B2. Então, eu já vou ter que multiplicar por essa parcela para quando multiplicar com isso, que é isso, eu me livrar da raiz. Então, beleza, eu vou fazer isso agora. Tá. Então, o que eu multiplico aqui? Ó? Eu multiplico por raiz cúbica de x2 menos raiz cúbica de x vezes 1, não é isso? Que é esse AB, ou seja, vai dar x mais raiz cúbica de 1 ao quadrado, ou seja, 1. Confere isso aqui, ou não? Confere, né? Tá. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Deixa eu apagar isso aqui que eu acho que fica... Vou acabar perdendo espaço. Tá. O resultado dessa fatoração aqui, pessoal, vai me dar o quê? Vai me dar raiz cúbica. Deixa eu mudar a caneta. Vai me dar raiz cúbica de x elevado a 3 menos raiz cúbica de 1 elevado a 3. Ora, era exatamente nisso que eu queria chegar, no
no x menos 1. Tá? Então, se eu multiplicar isso aqui por essa parcela, eu encontro o x menos 1. Tá? Beleza. Como que você vai fatorar o caso 2? Tá, o caso 2, a ideia é a mesma, né? O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho raiz de x2 mais 3 menos, abro parênteses, raiz de x mais 1. Tranquilo? Tá. Deixa eu colocar entre colchetes. Como que eu faço para fatorar isso? Ora, se isso aqui é a diferença e eu quero tirar essa raiz, basta que eu multiplique pelo quê? Mais fácil, né? Basta que eu multiplique pela soma, porque aí vai ficar o produto da diferença pela soma, que vai dar a diferença dos dois quadrados. Então, ó, raiz de x2 mais 3 mais raiz de x mais 1. Tranquilo? Tá, isso aqui já é meio que antigo pra gente. Como que vai ficar isso? Depois que eu fizer esse produto? Vai ficar x2 mais 3, porque isso aqui vai ficar elevado ao quadrado, menos raiz de x mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. Tudo bem? Tá. Quando eu desenvolver isso aqui vai ficar o quê? x2 mais 3 menos quadrado do primeiro, que dá x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 2 raiz de x, mais o quadrado do segundo, que é mais 1. Resolvo. X2, tá? Menos x, menos 2 raiz de x, e aqui vai ficar 3 menos 1, que vai dar mais 2, ok? Tá. O que foi que ferrou aqui, pessoal? Esse termo ainda não tá legal, não ficou muito bom pra gente colocar em evidência, tá? Ou ficou... Não ficou. Porque eu posso fazer o seguinte, ó. Isso aqui eu posso reescrever da forma de colocar o x em evidência, tá? Então vai ficar x menos 1, tá? E aqui eu vou colocar o menos 2 em evidência, menos 2. E aqui vai ficar a raiz de x menos 1. Ó, aquele mesmo raciocínio. Esse x menos 1, na verdade, eu posso reescrevê-lo como que? Raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1. Entendeu? Então, como é que vai ficar? Colocando raiz de x menos 1 em evidência. Raiz de x menos 1. Tá? Então, a gente coloca o que sobrou. Ficou x vezes raiz de x mais 1. Tranquilo? Menos 2. Professor, por que você fez isso? Ora, se eu já sei que o meu denominador apareceu o x menos 1 depois que eu fatorei, pelo mesmo raciocínio aqui, ó, o que é x menos 1? Ele é raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1. Ou seja, eu acabei com a minha indeterminação. Tranquilo? Resumo da ópera, tá, pessoal? Depois de fazer todas essas operações, todas essas raízes que a gente teve que fazer para resolver a questão, o que você tem que colocar na cabeça é: você puxa no canto do papel, vai procurando, vai fazendo as fatorações para encontrar o termo comum que depois eu vou poder cortar no numerador e no denominador. E aí depois que eu encontrar, eu volto e meio que como um passe de mágica, eu meio que explico para o meu professor o que foi que eu fiz. Parece uma coisa que vem do além, mas não é assim, tá? Então eu vou pegar o meu resultado pronto, já que eu fiz a fatoração, e colocar
Deixa eu ver como é que eu organizo isso aqui. Porque se eu apagar, já era. Tá, então vou tentar usar a parte de baixo do papel. Fica melhor. Deixa eu ver se tem espaço. Ah, tem espaço sim. Tá, vou usar esse espaço aqui de baixo para dar uma reorganizada. Olha só, como que era para ter ficado? Lembra que a gente parou aqui, que a gente deu uma organizada? Vou reescrever. Raiz de... Assim vocês vão entender bem melhor qual foi a ideia da questão. x2 mais 3 menos raiz de x mais 1. Pode ter certeza que é fácil, pessoal. Agora é só entender o que eu vou fazer, que eu vou explicar para vocês e ter fé na hora de fazer a fatoração, que a gente já acabou a parte ruim da história. Lembra que a gente parou nisso aqui? Pois é. Não dava para fatorar só o denominador ou só o numerador, porque na hora que eu fizer essa fatoração não ia aparecer nada embaixo para eu cortar. Então eu tive que fatorar os dois, tá? Aí o que foi que eu fiz? Como eu fui fatorar primeiro o denominador, que está aqui embaixo, então o que era para eu ter feito? Era para eu ter multiplicado o quê? Aqui em cima por raiz cúbica de x2 menos raiz cúbica de x mais 1. Para não alterar o resultado, eu multiplico o denominador também, não é assim que a gente faz? Tá. E também me preocupei em fatorar o numerador. Para eu fatorar o numerador, eu multipliquei pelo quê? Foi o item 2 aqui. Multipliquei por raiz de x2 mais 3, foi isso? Mais, abro parênteses, raiz de x mais 1. E para não alterar o resultado, mesma coisa. Raiz de x2 mais 3, mais raiz de x mais 1. Tá ok. Observe que essa foi a ideia, ó. Se aqui tem menos, tá? O que foi que eu fiz aqui? Aqui eu coloquei mais. Entendeu? Para dar a diferença de dois quadrados. Aqui, como é uma diferença de cubos, como eu já tinha explicado, de raízes cúbicas, a maneira de se fatorar é assim. Então, não significaria muito eu segurar o sinal. Beleza? Tá. O que que ocorre, ó? O que foi que a gente viu? A gente viu que na hora que eu multiplicasse esse termo, tá ok? Com esse, eu iria encontrar o quê? Eu iria encontrar a fatoração 2. Eu ia ter essa fração prontinha, depois de fazer essa briga toda, tá? Então, o 2 é a multiplicação disso por isso, tá? Esse que é o 2, ou seja, é esse resultado aqui. Tranquilo? Tá. Esse termo multiplicado por esse me deu o quê? A fatoração 1. Ou seja, me deu esse resultado. Tudo bem? Então, eu vou agora reescrever o que eu tinha, vou apagar aqui, sem apagar o resultado prontinho. Tá. Então, vou reescrever esse produto com esse, que vai me dar essa parcela. Então, vai ficar desculpa. Raiz de x menos 1. Droga, ficou uma merda. .
raiz de x menos 1 vezes, abro o colchete, x vezes raiz de x mais 1 menos 2, não é isso? Vezes essa parte de azul, porque ela não vai sumir do nada, né? Tranquilo? Ela vai continuar aqui, que seria o quê? Raiz cúbica de x2 menos raiz cúbica de x mais 1, tá? E o denominador, professor? Denominador, mesmo raciocínio, ó. Quando eu multipliquei isso por isso, eu encontrei o quê? O x menos 1. Aquela coisa feia virou x menos 1, tá? Vezes o meu vermelho, que o meu vermelho ele não sumiu, né? Que é o quê? Foi o que sobrou daquela minha fatoração, tá? Que seria... acho que errei aqui em alguma coisa. Ó, o que está errado aqui, ó. Aqui vem até o final, desculpa. Então fica raiz de x2 mais 3 mais raiz de x mais 1. Tá? Vou pegar a borracha. Tá. Aqui vocês já enxergaram, né? Essa briga toda para esse x menos 1 virar raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1. Ou seja, ele vai o quê? Ele vai cancelar com o de cima. Reescrevendo o que sobrou, vai ter x vezes raiz de x mais 1 menos 2, tá? Vezes raiz cúbica de x2 menos raiz cúbica de x mais 1. E aqui embaixo sobra raiz de x mais 1 vezes raiz de x2 mais 3 mais raiz de x mais 1. Bom, acredito eu que não vai ter mais nenhuma indeterminação. E tem c, x tendendo a 1. Vamos ver onde isso vai parar, tá? Aqui vai dar 2 vezes 1, então dá 2 menos 2, isso dá 0. Começamos ruim já, mas vamos ver. Aqui dá 1, menos 1, 0, mais 1, 1. Então, beleza, aqui tende a 1. Aqui tende a 2. Aqui vai dar 4. Raiz de 4 dá 2, mais 2. Então, aqui dá 4, mas já não interessa, porque 2 vezes 4 dá 8, mais 0 dividido por 8 dá 0. Confere. Ufa, confere. Então, esse termo todo, esse limite todo, tende a 0, tá? Vamos para o item D. Tomara que o item D seja mais tranquilo. Sacanagem uma questão dessa. Acredito que ele não vai sacanear com vocês na prova. Mas nunca se sabe, né? Item D. Tá, item D, deixa eu reescrever. Raiz quinta de 3x ao quadrado mais 1 menos 1 sobre raiz cúbica de x menos x. Não é assim? Tá. Como que eu vou tentar fazer essa fatoração? Bom, o raciocínio vai ser o mesmo, né? Aqui em cima eu vou ter que fatorar, de qualquer forma, não tem segredo. O de baixo, deixa eu ver, também vou ter que fatorar. É um caso semelhante ao que nós fizemos na letra C, ó, a mesma ideia. Só que ao invés do 1 aqui tem x. E esse de cima vai ser uma fatoração
Uma fatoração um pouquinho mais chata porque é raiz quinta, mas a ideia ela segue a mesma, tá? Então, mesmo raciocínio, pessoal. Não vai dar para fatorar só uma das parcelas e depois cortar, tem que fazer os dois casos. Então, caso 1, caso 2. Dessa vez eu vou começar com o mais difícil, tá? Tá. Como é que eu faço isso, ó? Isso aqui vai se resumir na seguinte coisa. Eu tenho raiz quinta de A menos raiz quinta de B, tá? Para eu me livrar dessa raiz quinta, eu vou ter que multiplicar por uma coisa dessa cara, ó. Sempre é o mesmo raciocínio. Seria raiz quinta de A quarta, tá? Aqui como é 1 fica mais fácil, então eu vou riscar logo o B e colocar 1, para vocês poderem enxergar melhor, e eu acredito que ele não vai colocar outro valor de 1 aqui, diferente de 1. Mas se colocar o raciocínio é o mesmo, só fica um pouco mais chato. Aqui ficaria mais raiz quinta de A a terceira e vai crescendo. Raiz quinta de A ao quadrado mais raiz quinta de A mais 1, tá? Quando eu multiplicar por isso, eu vou ter uma mágica que vai me dar A menos 1. Ou seja, essa raiz quinta aqui vai ficar elevado a 5, e esse 1 que também estava dentro de uma raiz quinta também vai ficar o quê? Elevado a 5. Tá? Isso aqui foi só para meio que dizer o que eu vou fazer. Então, aplicando para o nosso caso, eu vou fazer a mágica da fatoração de novo. Aqui é 3x2 mais 1, raiz quinta, menos 1. O que é que eu faço? Sem segredo, né? Multiplico por raiz quinta de 3x2 mais 1, tudo isso ao quadrado. Vou colocar o 2 aqui para ficar ao quadrado não, desculpa, a quarta, para ficar mais fácil para mim, que o correto era colocar o parênteses, colocar ele aqui, beleza? Mais raiz quinta de 3x2 mais 1 ao cubo, mais raiz quinta de 3x2 mais 1 ao quadrado, mais raiz quinta de 3x2 mais 1, mais o que? Mais 1. Tudo isso, depois que eu fizer essa multiplicação, acreditem, dá isso aqui elevado à quinta menos isso aqui elevado à quinta. Ou seja, eu fiz essa coisa para eu poder encontrar 3x2 mais 1, tá? menos 1. Beleza? O segredo sempre é o mesmo. Basta lembrar do que a gente fez na questão passada, da raiz cúbica, ok? Então o raciocínio aqui é o mesmo, você só vai encontrar mais termos, tá? E se fosse raiz quarta, mesma coisa, entendeu? Só que a raiz quarta ela fica com uma cara parecida com a diferença de dois quadrados. E a raiz cúbica é mais semelhante da raiz quinta, tá? Então isso aqui fica 3x2, porque vai ficar 1 menos 1. Beleza. Ficou essa coisa feia, mas no final até que não ficou tão ruim. O segundo caso. Esse aqui a gente já sabe, né? Raiz cúbica de x menos x. Tá. Como que eu vou multiplicar isso, pessoal? Aqui como é menos, tá? Então, raiz cúbica de x2 mais raiz cúbica de x, não é isso? Vezes x, tá? Não se esqueça que esse termo está aqui, mais x2, tá? Professor, eu
Esqueci de novo o que você está fazendo. Ó. Eu estou fazendo isso aqui. Ó. O que é raiz cúbica de A menos raiz cúbica de B? Tá? O que é isso aqui? Ora, basta eu lembrar desse caso aqui. Ó. O que era A ao cubo menos B ao cubo? A menos B, A2 mais AB mais B2. Então, qual que é o raciocínio aqui? Essa diferença de raiz cúbicas, ela veio dessa diferença aqui, tá ok? Então, se eu substituir, se eu tivesse escrito aqui x e y, ficaria melhor. X, y, x, x, y. Se eu trocar, se eu disser, por exemplo, que o meu x é raiz cúbica de A e o meu y é raiz cúbica de B, eu tenho essa mesma ideia aplicando aqui, tá? Então é isso que eu estou fazendo, ó. Porque fica o quê? Depois que eu multiplicar isso, eu vou ter o quê? A diferença elevada ao cubo. Aí eu me livro da raiz. Então, esse termo aqui seria o x menos y. E eu multiplico por esse termo para eu ter a diferença de cubos. É isso que eu estou fazendo, só para relembrar. Tá. Então, fazendo a multiplicação aqui, eu vou ter o quê? Vou ter isso elevado ao cubo, ou seja, x menos isso elevado ao cubo, menos x ao cubo, tá? Então, esse termo aqui é o caso 2, beleza? Então, o que foi que eu fiz aqui? Como essa parcela está enorme, eu vou representar aqui que fica melhor. Eu tinha raiz de 3x2 mais 1, raiz quinta, menos 1. E o meu denominador eu tinha raiz cúbica de x menos x. Ok. Aí o que foi que eu fiz? A parte de cima multipliquei por isso. Então, 3x2 mais 1 a quarta, mais raiz quinta de 3x2 mais 1 a terceira, mais raiz quinta de 3x2 mais 1 ao quadrado, mais raiz quinta de 3x2 mais 1 mais 1. E para não alterar o resultado, eu faço a mesma coisa. Só que eu não vou reescrever tudo. Colocar aqui pontinhos até mais 1, tá? Então, multipliquei em cima e tenho que dividir a mesma coisa por baixo para não alterar o resultado. Tá. O caso 2, que seria esse aqui, eu já multiplico o quê? Vou mudar a caneta para ficar melhor. Vou multiplicar embaixo por esse termo aqui e em cima também para não alterar o resultado. Ou seja, raiz cúbica de x2 mais raiz cúbica de x vezes x mais x2. Tá? E em cima, raiz cúbica de x2 mais raiz cúbica de x vezes x mais x2. Tá. Depois que eu fizer essa multiplicação, eu sei que isso aqui vezes isso, tá? Vai me dar o quê?
vai me dar x menos x ao cubo. Já a parte de cima, que seria isso vezes isso, vai me dar o quê? Essa coisa horrível iria me dar 3x2, tá? Deixa eu apagar aqui. Ok? Beleza. Por que que ficou bom, pessoal? Porque esse termo aqui tem o x. E o termo de baixo, que foi o resultado dessa multiplicação, vira o quê? Coloco o x em evidência, fica x menos 1. Ou seja, eu vou poder cancelar esse x com esse x daqui de cima, tá? Reescrevendo, depois que eu cortar, ou seja, depois que eu tirar minha indeterminação, vai ficar 3x vezes, repito, raiz cúbica de x2, repito o que sobrou, raiz cúbica de x vezes x mais x2, dividido pelo termo de baixo, que sobrou, que é isso, vezes o x menos 1, ou seja, x menos 1 vezes o resultado que sobrou. Vou ter que reescrever porque eu vou ter que substituir tudo. 3x2 mais 1 à quarta, 3x2 mais 1 à terceira, 3x2 mais 1 ao quadrado, 3x2 mais 1 mais 1. Tá. O nosso limite, ele tende a... tá tendendo a zero, tá? Então, a nossa indeterminação sumiu, ó, porque aqui vai para zero, aqui aqui vai para zero, ou seja, aqui vai dar 0 vezes 0, né? Porque aqui também dá zero, ou seja, tudo isso tende a zero. Já aqui tende a menos 1, e aqui que vai dar zero, sempre vai dar raiz de 1, né? Então aqui vai dar 1, aqui vai dar raiz quinta de 1 elevado a 3 também, ou seja, 1, aqui 1, aqui 1 e aqui 1. Mas não importa, né? O que importa é que o numerador está tendendo a zero, ou seja, 0 dividido por uma soma aqui, não interessa, vai 0 dividido por qualquer número dá zero. Então o limite da nossa questão dá zero. Nossa, haja paciência para poder resolver uma questão desse tamanho na prova, tá? Mas vocês têm que saber essas regrinhas aqui. Eu, se eu fosse vocês, faria umas 2 ou 3 vezes em dias diferentes essas mesmas questões. Olhando, vendo só a aula, eu acho que não dá para aprender não. Tá. Questão E... Ah, tá até que enfim. Vamos para voltar ao caso normal. As questões normais. Tá. Item E, 1 sobre raiz de x menos 1 sobre x. Tá. Esse aqui tá mais tranquilo, né? Por que que tá mais tranquilo? Porque eu posso escrever esse x aqui, ou raiz de x, ou tirar o MMC. O que que eu faço? Tá, vou tirar o MMC aqui. O MMC daqui, esse x é a mesma coisa que raiz de x vezes raiz de x, não é isso? Então o MMC dá x. Ou seja, esse produto aqui. Eu vou escrever de x. Raiz de x vezes raiz de x dividido por raiz de x dá raiz de x vezes 1 raiz de x menos x dividido por x dá 1 vezes 1 dá 1. Tudo bem? Então, olhando a indeterminação,
aqui tende a zero, né? Então, simples. Porque aqui vai dar zero, desculpa. Aqui vai dar zero. Aqui fica menos 1. E aqui tende a zero pela direita. Lembra do conceito de tender a zero pela direita? Eu estou me aproximando do zero por valores o quê? Positivos. Então é como se isso aqui fosse um zero positivo. A ideia seria essa, mais ou menos. Por quê? Por que isso é importante, professor? Porque aqui é questão pegadinha, ó. Como ele caminha para o zero pela direita, eu vou ter menos 1 dividido por zero. Aí o aluno vai e fala, ah, tende ao infinito. Sim, mas tende para o mais ou para o menos? Por causa desse menos aqui, esse menos 1 dividido pelo zero que vem pela direita é como se fosse um zero positivo. Então, menos com mais dá menos. E como tende ao infinito, fica menos infinito. Então, o professor está dizendo que se fosse assim, menos 1 sobre x, só que o x ele tende a zero pela esquerda, ou seja, por valores negativos. Então, aqui ficaria meio que um zero negativo, entendeu? Então, menos com menos dá mais, então aqui tenderia ao mais infinito. Essa que é a diferença. Guarde isso no bolso porque é outra malandragem, é uma propriedade de limite e alguns professores gostam de cobrar isso na prova. Item F. Tá, item F. Tá. Deixa eu reescrever. Raiz de x2 mais 2x, não é isso? Menos x. Ora, mais infinito vai ficar infinito menos infinito. Ou vai ficar muito infinito menos algum infinito, ou seja, é uma indeterminação. Se tem indeterminação, pessoal, não tem segredo, né? Adivinha o que é que tem que fazer? Fatorar. Essa fatoração aqui a gente já conhece. Eu multiplico pela soma para me livrar da raiz, tá? Se quando você não viu, quando eu falei isso, você não enxergou de imediato, você tem que dar uma revisão, porque isso já tem que estar no sangue já. Coloco mais x aqui no denominador, não é isso? Para não alterar o resultado. Quando eu fizer a multiplicação, esse termo aqui vai ficar x2 mais 2x menos x ao quadrado, né? Diferença vezes a soma. Então eu vou ter a diferença dos quadrados, que deu exatamente isso. E não me esqueço do denominador, que é raiz de x2 mais 2x mais x, tá? Olha que coisa legal, vai sumir o x2 em cima. Provavelmente acabei com alguma indeterminação. Aqui vai ficar x2 mais 2x e aqui mais 1. Tá, vai continuar a mesma coisa, ó, porque aqui em cima vai dar infinito e aqui embaixo vai dar infinito. O que é que eu faço agora? Para me livrar dessa indeterminação, eu vou na malandragem e jogo o x dividindo para cá, tá? É como se fosse assim, ó. Eu tenho A sobre B. Desculpa, A vezes B sobre C. Eu posso muito bem pegar esse B e passar para cá, dividindo, ó. É isso que eu vou fazer. Vai ficar A sobre C sobre B. Essa volta aqui que é mais comum, né? A desfazer isso é que o aluno normalmente não enxerga, mas é a mesma coisa. Então vai ficar o quê? Vai ficar 2 sobre raiz de x2 mais 2x sobre x mais 1 sobre x. Eu poderia ter passado o traço aqui e o x está dividindo tudo, mas já vou colocar assim porque vai entrar no tal conceito da malandragem. Aqui vai ficar 2, já me livrei do x. E esse x eu passo para dentro da raiz ao quadrado, para eu eliminar minhas indeterminações.
Aqui vai ficar x2 e aqui x2, porque eu passei ele para dentro da raiz. E aqui mais 1 sobre x. Tá? Reescrevendo, eu vou ter raiz de 1 mais 2 sobre x e aqui mais 1 sobre x. Quando se tem tendendo a infinito, isso que a gente acabou de encontrar é algo maravilhoso. Porque se ele tende a infinito, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. E raiz de 1 dá 1, 2 dividido por 1 dá 2. Tranquilo? Ou tá errado? Não, dá 2. Tá? Eu acho que eu fiz errado. Qual que é a resposta? Não, a resposta deu 1, tá errado. Tá, deixa eu ver o que foi que eu errei. Menos x2, tranquilo. Aqui o denominador... Já sei o que eu errei, foi uma mera falta de atenção. Aqui é mais x, não? Então aqui não é mais 1. Aqui é x, tá? Então aqui é x, ainda bem que não complicou, não prejudicou muito a questão. Então aqui é x, aqui é x, aqui é x. Então na verdade, aqui não ia dar 1 dividido por x, iria dar 1. Tá ok? Então aqui vai ficar raiz de 1 mais 1, que dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Beleza? E para acabar o item G. Tá, item G. Raiz cúbica de 1 menos x3 menos x, tá? E aqui eu coloco 1 menos x. Ora, deixa eu dar uma pensada. Tá, já sei. Ó, a minha indeterminação, ela tá aqui. Não, tá no numerador, no denominador, menos infinito, vai dar indeterminação. Tá, então o que eu pensei aqui, pessoal? De cara, quando eu vejo 1 menos x ao cubo, e esse 1 menos x, eu já me lembro de transformar esse 1 menos x ao cubo com essa cara, né? Diferença de cubos, tá? Que seria isso aqui. Aplicando a minha forma fatorada dentro da minha raiz, esse 1 menos x ao cubo, eu posso reescrever como? Eu posso reescrevê-lo em 1 menos x vezes 1 mais x mais x2. Não é assim que é a forma fatorada da diferença de cubos, tá? Fica esse ao quadrado, mais um vezes o outro, mais o outro ao quadrado. Tranquilo? Ó, apareceu o meu 1 sobre x. E o resto eu reescrevo. 1 menos x, menos x sobre 1 menos x. Vou quebrar aqui, até porque tem aquela propriedade que vocês já sabem que o limite da soma é tipo isso. O limite de f mais ou menos g, tá? Eu posso quebrar ele como limite de f mais ou menos limite de g. Isso aqui é uma propriedade do limite, uma propriedade bem simples, tá? E é isso que eu estou pensando em fazer, porque eu estou vendo que fica mais fácil de fatorar. Isso aqui não é meio que eu tirei do bolso. Foi tipo... se eu quebrar aqui, fica simples de eu fatorar, porque até eu estou tendendo a ir para o infinito. Aí eu vou fazer aquela jogada de jogar isso aqui para o denominador, tá? Então não vou ter uma indeterminação. E aqui também eu não vou ter uma indeterminação, porque eu vou passar 1 menos x para dentro aqui e vou fazer o famoso corta,
tá? Então, eu acho que a questão foi mais raciocínio do que tirar do bolso ou malandragem, tá? Ok, então como que vai ficar, ó? Vou passar isso aqui para dentro, então vai ficar 1 menos x vezes 1 mais x2. Aqui quando entrar, aqui é raiz cúbica, então aqui vai ficar 1 menos x elevado ao cubo, tá? Porque quando eu tiro da raiz vai aparecer isso, então estou fazendo o processo inverso. E aqui vou reescrever, mas já sabendo da minha jogada. Bom, cortar, todo aluno é maravilhoso em saber cortar, é incrível. Cortei aqui, ficou ao quadrado. E agora veio a parte boa, né? Porque ficou limite de equação polinomial. Isso aqui eu sei resolver, é o caso de limite mais simples. Tá, elevando isso aqui ao quadrado, 1 menos x vai ficar ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Menos x sobre 1 menos x. Beleza? Pessoal, como que eu resolvo limite tendendo ao infinito, x tendendo ao infinito ou menos infinito, de polinômios? Isso aqui é uma função, divisão de polinômios, né? Uma divisão de funções polinomiais e divisão de funções polinomiais. Não tem segredo, né? Sempre é o mesmo raciocínio. Nesse caso aqui, eu divido o termo de cima pelo termo, eu divido o numerador pelo termo de maior grau e a mesma coisa com o denominador, para não alterar o resultado. Tá ok? Então essa é a jogada. Então aqui vai ficar 1 sobre x2, aqui x sobre x2 mais x2 sobre x2. Mesma coisa aqui, 1 sobre x2 menos 2x sobre x2 mais x2 sobre x2, tá? Esse aqui eu já vou fazer a malandragem, joga ele aqui para baixo, então vai ficar 1 sobre 1 sobre x menos x sobre x, tá? Quando eu fizer essa divisão, aqui sobra o x, vai ficar 1 sobre x, né? Deixa eu reescrever, que senão vai ficar uma merda aqui. O resultado disso vai ficar 1 sobre x2 mais 1 sobre x mais 1. Aqui, 1 sobre x2 menos 2 sobre x mais 1. E aqui, menos 1 sobre x menos 1. É uma maravilha para quando se quer atender algo ao infinito. Então, quando for para o infinito, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui para zero, isso aqui para zero, isso aqui para zero, ok? Então vai ficar raiz de 1 dividido por raiz de 1, que vai dar 1, tá? E aqui vai ficar 1, com menos 1 dividido por menos 1 vai dar mais 1. Então 1 mais 1, resultado tende a 2, beleza? Tá, vamos... Próxima aula, questão 18.